Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live. Esse encontro de hoje, né, que é mais que uma live, eu gosto de chamar de um encontro, ele vai tratar hoje, a gente vai falar sobre o poder da gente dar passos, mas da gente dar passos alinhados com a nossa essência, alinhado com aquilo que faz sentido para o nosso coração. Porque parece fácil dar passos, muitas pessoas vão a gente vai dando muitos passos no dia a dia, mas muitas vezes esses passos não levam a gente a lugar nenhum, levam a gente às vezes para um lugar de burnout, de vazio, de medo, de angústia, de sensação de esgotamento. Então, como a gente dá passos mais alinhado com aquilo que a gente veio fazer no mundo. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aí. Vou convidar aqui mais algumas pessoas, né? Eu sempre gosto de convidar pessoas para participarem aqui dessa live. Ela fica gravada no meu Instagram, ela fica lá tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu tenho dois espaços, né? Tem a live no Instagram e a live no YouTube. Tem duas redes sociais. Eu gosto de manter as duas porque eu acho que é importante ali para atingir as pessoas, né? Que podem atingir. Então fica ali, tá bom? Eu acho que a gente já pode ir refletindo aí um pouquinho. Então eu vou chamando aqui algumas pessoas sobre os passos que a gente está dando no nosso dia a dia, como tá essa ação aí de cada um de nós. Será que essa ação tá alinhada, a gente tá no equilíbrio entre ação e conexão? Ou a gente tá aí nesse lugar meio de excesso de fazer, né? Hoje uma das frases que eu mais escuto é: nossa, eu tô na correria. Parece que virou uma coisa assim até natural, né? Estar na correria. Virou uma coisa meio comum a gente falar assim, estou na correria. E como é que é pra você aí? Como é que é pra estar na correria, né? Ou não estar na correria? Tem gente também que vai pra um lugar de anulação, vai pra um lugar de não fazer, né? Vai pra um lugar de... Cheguei nessa bagaça. Bom dia, Muffy. Bom dia, querida. Bom dia. Tem gente que vai para um lugar de não fazer e tem gente que vai para um lugar de fazer em excesso. A gente acaba passando, né, por esses dois movimentos, que são movimentos existenciais de desequilíbrio. A gente tem um equilíbrio, uma ação íntegra que a gente fala, integridade. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, é um conceito comum para cada um de vocês, mas é um conceito hoje que a gente vive muito pouco, a integridade. A gente pode até falar dele, mas a gente vive pouco ele. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Integridade. No mais, se a gente for trazer um conceito mais profundo, é a gente viver em parceria com a nossa própria vida. Se você for pensar em integridade, se a gente for pensar numa escala aqui mais terra, né, mais vida comum, a gente pode falar que integridade é viver de forma alinhada aos seus valores, às coisas que você pensa, que você acredita, as suas verdades, né? Então, viver com integridade. E se a gente ampliar um pouquinho, a gente pode trazer integridade como uma forma de você viver alinhado àquilo que é essência, que é vida em você, é viver em alinhamento com a vida. Então, viver integridade. E integridade, ela tem muito a ver com humildade, com o conceito de humildade, que também é um conceito que é muito pouco entendido hoje. Eu acho que os três conceitos, né, amor, humildade e poder, que são três conceitos chaves da nossa chama trina, da ação no mundo com propósito, diríamos assim, uma ação carregada de propósito, ela envolve esses três cenários, ela envolve amor, humildade e poder. E a gente tá débil nesses três sentidos, tanto amor, quanto humildade, quanto poder. Então, mas para viver a integridade, eu preciso da humildade. Eu preciso de trazer esse conceito para o meu dia a dia. E não por acaso, né? Bom dia, Lana. Seja bem-vinda, amada. Não por acaso, claro, as coisas vão vindo. Eu falo para vocês que é um processo que vai acontecendo. Nenhuma das lives que eu faço aqui é um processo claro que vem de resultados do que eu li, do que eu vivi, do que eu estudei na minha vida, mas são coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. Então tem um texto bem grande, ó, ele tem umas 4 páginas digitadas, né? Olha isso, agora eu entendi porque essa live me chamou, olha que lindo. Aqui tem 4 páginas digitadas, tá lá no meu grupo. Eu não sei se você participa lá, Elana, depois eu posso mandar pra você individual, tá? Se você não participa do grupo. Isso aqui é um texto que veio depois do último encontro da Jornada Ponte, depois de um atendimento que eu fiz logo depois desse encontro. E aí muitos insights vão chegando.
A gente, no trabalho da conexão com o amor, a gente está trabalhando muito forte, realizar a sua essência. Então eu preciso de conectar com a minha essência para eu conseguir realizar ela. Só que esse conceito de conectar com a essência, tudo, gente, a mente da gente, ela leva para um lugar muito grande e muito distante daquilo que a gente vive. Então, quando eu falo de conexão com a minha essência, parece que eu preciso de virar uma iluminada. Eu preciso de me iluminar para conseguir conectar com a minha essência. A sua essência é o amor. Então, quando você se olha no espelho com mais amor, você está manifestando uma faceta da sua essência. Quando você trata as pessoas ao seu redor e você mesmo com mais amor, você está manifestando facetas da sua essência. Quando você está vivendo virtudes, ampliando amor, humildade, alegria, que mais? Paciência, autocontrole, autocomando, autocontrole é a mesma coisa, confiança, entrega. São tudo virtudes virtudes da nossa alma que a gente vai trazendo elas para o dia a dia. E quanto mais eu ajo nessa direção, mais eu estou agindo em parceria com a vida, porque essa é a minha essência de vida. Minha essência de vida é o amor, e esse amor é manifestado de diversas formas e expressões. E ele traduz, né, eles são traduzidos em virtudes no nosso dia a dia. Então a gente pode dizer também que a nossa jornada aqui na Terra, ela tem muito a ver com manifestação das virtudes da nossa alma ou da expressão da nossa essência. Então, todas as vezes que eu caminho em direção àquilo que é fluxo da minha vida, eu estou agindo com integridade e eu estou manifestando mais amor. Entende? É uma associação que a gente pode fazer para ficar mais claro. Só que eu vou lá e penso assim, né? Eu tenho um monte de coisas. Para eu manifestar a minha essência, eu preciso de ser muito amoroso, eu preciso de compreender tudo, eu preciso de estar num lugar, né? Eu tenho que ter estudado todos os livros, eu tenho que ter assistido todas as lives, eu tenho que estar num lugar que é muito grande, E aí eu não consigo estar nesse lugar grande, porque afinal de contas eu sou uma manifestação da vida aqui. Eu tenho toda uma parte sombra que me permeia também, e reconhecer ela também é humildade, porque a gente só consegue integrar. Olha aqui, ó. Ai, eu adoro a Fofolete, ela ficou no meu altar, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ai, a Fofolete, deixa eu tirar isso aqui daqui, ó. A Fofolete é uma bonequinha, ela é uma bonequinha da minha filha, e ela ia doar essa bonequinha no dia do segundo encontro da Jornada Ponte desse ano. E aí eu peguei a Fofolete na hora e falei, gente, essa boneca vai ser perfeita pro que eu quero. E a gente estava trabalhando nesse lugar. Se a gente for pensar, que aqui a gente já vai entrando nesse conceito também, quando a gente é criança, a gente manifesta, a gente traz, a gente vive situações no nosso dia a dia que vão embotando a nossa expressão. Isso não é por mal, são os compromissos existenciais que a gente tem e a forma de a vida funcionar. Mas as coisas que a gente vai ouvindo no dia a dia, ela vai embotando a nossa expressão e as dores que vão sendo ativadas à medida que a gente vai vivendo. Então, a nossa expressão, ela vai ficando assim, ó. Ela vai ficando assim, ó. A gente vai ficando encolhidinho dentro da gente. E nesse lugar aqui, ou eu faço demais, só que eu faço desse lugar aqui, ó, me protegendo essa parte minha mais sensível. E aí eu começo a agir, só que eu tô agindo desconectado desse lugar de alegria, esse lugar de sorriso, de cores. Então, esse lugar causa burnout e esse é um lugar que eu tô fora da humildade. Eu tô fora da integridade, eu estou agindo distante da minha essência. Tá fazendo sentido para vocês? E quando eu ajo, toda vez, ou eu ajo demais ou eu me anulo. Eu me anulo a depressão, a anulação da sua voz, eu não quero, né? Eu não tenho força para falar daquilo que eu acredito. Eu fui lá, fiz um atendimento, eu fui lá, fiz um poema, eu fui lá, ouvi uma música, algo que toca o teu coração. Eu não tenho coragem de falar sobre aquilo, eu não tenho coragem de falar para alguém que eu amo esse alguém, eu não tenho coragem de pedir desculpa, eu não tenho coragem muitas vezes de pedir um perdão ou de dar um perdão, porque essa força de essência em mim tá aqui guardadinha dentro de mim. É muito natural, quando eu começo a me conectar com ela, gente, o perdão vai vindo, o amor vai vindo, a alegria vai vindo, a paciência vai vindo, vai tudo surgindo, porque faz parte da manifestação da sua essência. É algo natural em você.
entende? É algo natural em você. Então, o natural é a gente expressar o amor, é a gente ter paciência, é a gente expressar aquilo que está dentro de nós, a nossa alegria, a nossa cor. Esse é o natural. É a gente perdoar, porque a gente entende que o outro está aqui também, como nós, né? Como Jesus lá na cruz, né? Jesus não perdoou, falou assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E aí ele renasce em vida. Eu sempre gosto de contar essa história. Quando ele perdoa, ele se desconecta desse lugar de dor e ele se abre para o amor novamente, para o fluxo de vida. E ele renasce. É um exemplo, um baita exemplo que Jesus deixou aí na história da humanidade. Então, dentro de nós tem uma criança ferida, né? Que a gente fala. O que é essa criança ferida? Essa criança que ficou encolhidinha. Se você prestar atenção, quando você quiser fazer algo na sua vida que vai transformar a sua vida, por exemplo, eu quero fazer uma mentoria, mas eu não tenho segurança o suficiente para fazer essa mentoria. Eu quero fazer uma live, né? Ou eu quero escrever, quero falar de algo que eu escrevi. Ou eu quero abraçar alguém. Ou eu quero começar a cuidar de mim. Me olhar no espelho, cuidar de mim, fazer uma dieta, começar uma atividade física. Várias coisas que vão me fazer caminhar na direção do mais, na direção do fluxo de vida. Só que tem a procrastinação, tem os medos, tem as angústias, tem as dores, tem um monte de questão que vai me impedir. Se você prestar atenção, nesse lugar você tá igual essa criança aqui, ó. Invariavelmente. Todos os movimentos que eu já fiz, com as pessoas que eu já atendi, quando a gente conecta com esse lugar, eu não dou conta, ou é demais pra mim, ou preciso de ser perfeito, quando eu conecto com esse lugar, existe dentro uma sensação de encolhimento, uma sensação de tristeza, uma sensação de dor. Aí a sua parte, a sua essência que é representada por essa criança, ela tá nesse lugar aqui, ó. Ela tá guardadinha assim, desse jeito. E quando eu começo a olhar pra ela e dizer pra ela, tá tudo bem, você pode ser quem você é, tá tudo bem, você teve dores, mas a gente tá aqui, ó, juntinhas. A gente começa a integrar a criança e a gente começa a trazer aqui uma força de expressão para ela. A gente começa a dizer para ela que tá tudo bem ela sorrir, que tá tudo bem ela ter cores, que tá tudo bem ela ser a expressão de vida que ela é. Então, a gente começa a dar a mão para ela. E aí ela começa a sair da casca. E aí ela faz, né, um primeiro movimento. E nesse primeiro movimento pode ser que ela caia. Você já viu uma criança começando a andar? A criança, quando ela começa a andar, ela cai muitas vezes. Ela começa a dar, primeiro ela começa a engatinhar, e no movimento de engatinhar, ela não consegue ainda ficar de quatro, ela se esparrama no chão assim, ó. Depois, quando ela começa a conseguir ficar de pé, ela cai. Depois, quando ela começa a dar os primeiros passinhos, ela cai várias vezes. Invariavelmente, todas as vezes ela levanta. Ela levanta. Porque a criança, ela tá muito conectada ainda com essa humildade de ser vida. Presta atenção nisso, tá, gente? Quando eu tô criança, quando a minha fase infantil, eu tô mais conectada com a essência do que com as dores da alma, com as questões familiares, com as questões ancestrais. Eu tô ainda, mesmo que tenha diversos tipos de questão ali da gravidez e tal, que a gente já sabe que vem com questões, mas ainda tem uma conexão muito forte com a essência de vida. O ego ainda tá em formação. Então a força da essência é muito grande. Se você estimula uma criança a se manifestar, ela vai se manifestar cada vez mais, ela vai ganhando autoconfiança. Criança só precisa de ser validada e reconhecida. Amada e validada, reconhecida é a mesma coisa, né? Então ela precisa só desse lugar de confirmação de que ela é amada, porque a essência dela é puro amor. E confirmação de que ela pode seguir em frente sendo ela mesma, descobrindo, experimentando o mundo. E isso está conectado com a humildade, porque é a humildade de ser quem ela é, de ser criança. É a humildade de estar conectado com a força da vida dela. É a humildade de conseguir se movimentar experimentando a vida. Isso ficou claro para vocês, gente? E aí, nesse lugar, se ela vai sendo validada e ela vai sendo cada vez mais amada, ela vai se sentindo amada, ela vai desabrochando. E ó, aqui ela tá cheinha de cores, ó. Aí alguém pode falar, mas as pernas são finas. Ah, mas seu cabelo é colorido. Ah, mas a sua saia não serve, não é desse jeito. Sua cabeça é muito grande.
Se ela tiver já com autoconfiança dentro dela, ela vai falar assim, tudo bem, ok, pra você minha perna é fina, mas eu amo as minhas pernas como elas são. É esse lugar que a gente precisa desenvolver, isso é humildade. Isso é amor e humildade. O amor, ele conecta você com a sua essência. Então a criança no início, ela ainda é muito amorosa, ela ainda é muito conectada com a essência. E com o tempo ela vai se fechando, ela vai tendo feedbacks, né, na vida, vai passando por questões, ela vai se fechando. E aí, gente, é o desafio de a gente conseguir resgatar esse lugar de ser criança e de experimentar a vida. E se você não teve um pai, uma mãe, uma família que te validasse, agora é o desafio de você conseguir se validar, de você conseguir dar o passo que você precisa de dar, de você reconectar com essa essência de amor e experimentar a vida como a vida é. E nesse lugar de experimentar a vida, a gente vai ficando mais íntegro e a gente começa a dar os passos. E nesse lugar não tem jeito, as pessoas vão te reconhecer, porque você passa a ser você, a ser quem você é. Peraí, meu gatinho tá comendo meu negócio aqui. Preto, dá licença aí. Bora, sai daí. Gatinho comendo o papel, sendo quem ele é. Então, pra gente ser quem a gente é, pra gente dar passos alinhados com a vida, primeiro a gente precisa de se reconectar com essa essência da gente. A gente precisa de se reconectar com a força do amor dentro da gente. E isso exige autoconhecimento, né? E não é da noite pro dia. Exige autoconhecimento e exige você entender autoconhecimento. Quem eu sou no mundo? Quais são as minhas cores? O que eu gosto? Coisas básicas. Tem pessoas muito desconectadas desse lugar. O que eu gosto? O que eu realmente quero fazer? O que realmente é importante para mim? Quais são as pessoas importantes na minha vida? Como eu me relaciono com elas? Como elas me afetam? Então, coisas básicas, né? Da psicologia, do autoconhecimento. E a espiritualidade, ela vai fazer... no nível que for, do jeito que for, ela vai fazer esse contato com a sua essência, ele vai fazendo você se conectar com a dimensão mais espiritual do seu ser, que é onde está a força da vida, onde está a força do amor. Então, esse lugar da meditação, que eu gosto muito, ele traz muito essa reconexão com essa força do amor, com essa força de vida, a força que te deu a vida dentro de você. Isso é fundamental para você conseguir começar a dar passos alinhados com a vida. Porque, gente, quando eu tô conectada aqui com a minha essência, com a força da vida em mim, eu tenho a coragem de experimentar a vida e eu tenho a humildade de ser quem eu sou. Para você ser quem você é, você precisa de humildade. Não tem como. Você precisa se conectar com a humildade, porque senão você não consegue ser quem você é. Então, dar passos em direção, passos alinhados com a vida. Primeiro passo, conexão com a vida. Vou deixar a fofolete aqui, ó. Deixar a fofolete aqui no meu bracinho aqui. Primeiro passo é conectar com a vida. Olha o simbolismo aqui que veio agora, né? A criança dentro do meu coração. Tem muitas... E é engraçado que essa criança parece comigo, porque eu sou assim, eu sou bem colorida, sou bem expressiva, né? Eu sou uma pessoa, eu amo meditar, mas eu sou essa pessoa bem alegre, assim. E parece muito comigo, assim. Enfim... A criança tem que estar sempre aqui no teu coração e disposta a caminhar. Se a criança estiver assim, ó, se a criança estiver assim, encolhidinha aqui no teu coração, seu coração tá apertadinho. Você não vai conseguir manifestar a força dessa criança, a alegria dessa criança. Alegria e amor é a energia do milagre. E essa alegria e esse amor, ele vem dessa conexão com essa dimensão da criança ou essa dimensão espiritual, que é a força da vida em você. A criança representa essa força de alegria também. E a força da vida, né? Quando a gente engravida e a gente coloca no mundo, quem vem representando a vida é a criança. Então tem muito simbolismo aí, o novo projeto, o projetinho novo, aquilo que a gente está começando no mundo, tá? Então eu preciso de estar sempre fortalecendo essa conexão e essa permissão para essa criança ser quem ela é. E aqui tem muitos problemas no meio do caminho. Vocês que são buscadores, que são estudiosos de si mesmo, com certeza já sabem diversas das suas questões. E uma parte muito importante, foi muito interessante, porque me veio aqui, ó, esse texto, ele tá muito legal. Depois vocês pegam ele, a gente pode ler, ele traz muitas chaves aqui. E tem uma parte dele que ele fala assim, ó,
Ele tá falando aqui de como a gente, aqui ó, no que você foca no seu dia a dia. Aí tem uma parte dele que fala assim, ó: o emprego é bom, mas veio com muitos desafios. O relacionamento não me entende. Minha casa não é do jeito que eu queria. Minha música não está boa, não está perfeita. Eu não sou bom ainda no que eu preciso. Ninguém quer me assistir. Jesus, não percebemos, mas estamos recheados de falta e de exigências. Exigências de que fosse diferente, nos formatos que criamos, na mente ou que outras pessoas fizeram. E nesse passo, sentimos injustiça, medo, sensação de prisão, de não validação e de desvalor, tá? Isso aqui são sensações que vão atrapalhar muito, que vão prejudicar muito a sua ação no seu dia a dia. Sentimento de injustiça é muito comum a gente sentir, né? Isso foi injusto, fulano agiu de uma forma injusta comigo, a minha família foi injusta, a minha mãe foi injusta, a vida me deve algo. Quando eu tô nesse lugar de injustiça, a vida me deve algo. E a gente está nesse lugar de injustiça, existem várias partes, nosso ser é multidimensional. Então existem partes nossas que sim, estão se sentindo injustiçadas. E é muito interessante quando a gente consegue ir tomando conhecimento delas, a gente dá permissão para que essas partes elas vão aflorando do nosso inconsciente. E aí é uma jornada, passinho que você vai dando, a vida vai te revelando isso, e as situações fora vão te revelando que você está se sentindo injustiçado. Se você está se sentindo injustiçado, aproveita para trabalhar essa injustiça, aproveita para trazer na sua vida todas as sensações que te trouxeram essa sensação. Aproveita para investigar esse lugar, porque se está aparecendo fora, é porque está conectado dentro. Isso é uma chave existencial maravilhosa. Medo, né? Medo de ir, medo de ficar, medo de ser, medo de não ser, medo de não conseguir, medo de não ter apoio, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Tantos medos. Medos, tá aparecendo fora, tá conectado dentro. Em algum nível, essa criança aqui tá encolhidinha. Então, não precisa de trabalhar todos os medos, gente, porque a gente vai passar a vida trabalhando medos. Trabalha aquilo que tá aparecendo hoje. Hoje. Se você tá com medo de fazer algo que você precisa de fazer, encoraje a sua criança. Dê para ela validação, dê para ela autoconfiança para ela dar o passo. E aqui não tem garantia de que vai dar tudo certo. Lembra que a criança cai para dar o passinho? A humildade para aprender. A humildade para aprender sobre aquilo que você precisa de manifestar. Para dar tempo da sua personalidade se desenvolver naquela área. Não é a sua essência, é a sua personalidade. É trazer uma coerência, é uma integridade para a manifestação da sua essência com o seu corpo físico, que vai ser o veículo para a manifestação disso. Então é alinhar mente, emoção e ação. O que a coisa, como é que é? A física quântica, né? A mentalidade, a mecânica quântica fala muito disso. E aí muitas pessoas falam disso. Sensação de prisão, eu me sinto presa no meu trabalho, eu me sinto presa no meu casamento, eu me sinto presa na minha vida. O que você está aprendendo dentro de você? Olha na sua vida as várias sensações, como essa sensação de prisão ela foi se manifestando ao longo da sua existência. E começa a trabalhar isso. Como é que eu começo a trabalhar isso? Dando o passinho que eu preciso de dar. Gente, quando eu comecei a fazer live, eu falo isso, quase todas as lives eu falo isso, né? Tem que parar de falar porque eu vou ficando repetitiva. Mas quando eu comecei a fazer live, eu sentia muito medo de falar. Eu via pessoas me atacando. Eu tenho muita facilidade de ver cenas. Muita facilidade, assim, de pegar cenas, de captar coisas do campo. Então, eu sentia não só o incômodo de fazer a live, eu via as cenas das pessoas me atacando. Eu sentia aquela dor de ser rejeitada, de ser humilhada, de ser, sabe, desvalidada. E aquilo era muito forte pra mim. E o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava de trabalhar aquela sensação, eu precisava de me libertar de dentro de mim. Então, quando eu entendi isso, o que eu comecei a fazer? Live toda semana. Até eu conseguir ir depurando, e tirando, e aliviando aquela dor. Então, primeiro, conexão com o lugar que você precisa de ir. Eu tinha hipotiroidismo, eu tinha um nódulozinho na tireoide aqui, que não era maligno, mas era um nódulozinho na tireoide. E eu entendi que eu precisava de falar. Então, o que eu comecei a fazer? Falar aqui vai exigir uma decisão. Vai exigir uma decisão e uma humildade para aprender, uma humildade para se desenvolver. É isso que a gente se perde muito. Muitas pessoas vêm até mim e tudo bem.
se conectam, né, com o que eu tenho que fazer. Eu descobri que eu sou uma grande artista e eu quero ser uma grande artista. Eu descobri que eu sou uma professora. Eu descobri que eu sou uma terapeuta. Eu descobri que que eu gosto de cuidar da minha família. Eu gosto de escutar as pessoas. Ok. Agora comece a fazer isso com mais consciência, porque você vai ver que na sua vida isso já aparece, faz tempo. Só que agora comece a fazer isso com mais consciência, tomando posse da sua essência de comunicadora, de terapeuta, de acolhedora, de mãe. Toma posse da sua essência. E aí, permita que ela venha ao mundo. Isso precisa de humildade. E durante eu fazer as lives, eu tive que aprender. As primeiras lives não saíram tão boas, eu não sabia mexer no Instagram, eu não sabia colocar live no YouTube, eu não sabia lidar com o som, eu não sabia lidar com o excesso de conteúdos que vinha, porque eu tenho essa característica, eu estou recebendo muito conteúdo, eu não sabia lidar com isso. Então, eu fui aprendendo no meio do caminho. A humildade de aprender, a humildade de reconhecer e a humildade de aprender. Eu reconheço a minha essência e eu vou aprender a manifestá-la no mundo. E aí o que a vida faz, né? A vida é inteligente. Então o que a vida vai aproveitar? A vida vai usar esse caminho para você alquimizar dores da sua alma, para alquimizar dores que estão ali e que precisam de ser alquimizadas. Só que você vai alquimizar elas servindo, sendo quem você é. Olha que incrível isso, gente. A dor da rejeição. Dor da rejeição, que é uma dor da humanidade. E dos terapeutas, dos comunicadores, do pessoal que gosta de propósito, essa dor é a primeira que aparece. Ok, dor da rejeição. Eu vou aparecer toda colorida, toda leve, ó, eu não sou nada formal, sabe? Essa bonequinha, ela me representa muito, é muito interessante. Eu vou aparentar assim, mas se eu fizer assim, se eu falar desse jeito, fulano não vai gostar. Se eu falar desse jeito, fulano vai dizer que eu sou inadequada, fulano vai rir de mim. É uma das dores que eu tinha. E até hoje isso aparece na minha vida. Até hoje isso aparece na minha vida. Só que todas as vezes que alguém ri, ou que alguém fala alguma coisa, a Lívia é engraçada. Gente, eu ouço isso demais. Duas coisas. A Lívia é iluminada, as pessoas que me conhecem aqui das lives, né, e alguns momentos assim, ou a Lívia é engraçada. Eu tenho essas duas dimensões. Eu tenho uma dimensão que é muito velha e uma dimensão que é muito infantil, muito criança, muito alegre. E toda vez que eu ouço a Lívia é engraçada, aquilo dá uma dor dentro de mim ainda, porque é como se fosse uma desvalidação da minha essência. Entende? E aí o que eu preciso de fazer? Tá tudo bem ser engraçada. Tá tudo bem, faz parte do caminho. Eu preciso de vir e falar isso pra mim mesma. Quanto mais eu falo isso, mais eu integro a minha essência ao meu corpo físico e deixo ela sair através da minha voz. Entende? Então, dar passos alinhados exige o alquimizar de dores e aprendizados. Ninguém nasce sabendo fazer a live. Você precisa de fazer. Você pode ter a habilidade do mundo que você tivesse. Eu tenho uma habilidade muito grande para comunicar. Eu tenho uma habilidade muito grande para desenhar. Ok, você vai precisar de pegar o papel e desenhar. E quanto mais você desenha, mais você melhora aquela habilidade. Então exige humildade. Humildade de aprender, humildade de entender que a vida é maior, humildade de entender que o meu papel aqui é experimentar a minha essência, deixá-la passar através de mim. Então eu não tenho o direito de esconder o texto que veio, eu não tenho o direito de esconder o meu conhecimento, de guardar o meu conhecimento, eu não tenho o direito de guardar o meu acolhimento, o meu eu te amo. Eu não tenho esse direito, A vida precisa de brotar através de mim. E como é que eu vou brotar a vida através de mim se eu tô recheada de medo, de desvalidação, de desvalor? Tá tudo bem, gente. Todo mundo tá nesse lugar em algum nível, tá? E eu, Lívia, também. A cada vez, cada passo que eu dou, eu vou curando mais, eu vou abrindo mais. É outro entendimento interessante, porque a gente entende que é uma jornada e que nada vai ser da dia para noite. A criança demora 9 meses na barriga para nascer, para se formar. Depois ela demora uma média de 9 meses para começar a ficar de pezinho. Depois ela demora mais alguns meses para dar uns passos e cair muito, porque ela cai muito antes de ficar totalmente de pé. Depois ela demora um monte de tempo para conseguir falar. Depois ela demora um monte de tempo para conseguir aprender a ler e escrever. Então, aprender faz parte da natureza humana. E você é humano aqui. E aí você não quer errar. Você não quer errar. Porque você não quer ser rejeitado. Porque você não quer ser desqualificado, ser humilhado. Porque são dores que estão na sua alma, que precisam de cura. Então, tá tudo bem. Eu vou lá e vou enxergar as coisas de um ponto de vista mais sábio, mais inteligente. E vou dar espaço para minha essência ser
E para minha personalidade aprender a integrar as duas partes. Entende? Estão pegando, gente, isso? Então, olha só o que veio depois. Depois vocês pegam e lêem esse texto, porque ele é bem legal. Depois veio assim, ó. Sim, realmente é injusto. Vamos pensar por outro ângulo. É injusto assim, porque sim, você teve uma mãe que te abandonou, você teve um pai que traiu sua mãe, ou você teve uma mãe que trabalhava o dia todo e que não te deu atenção, ou você tem outros irmãos e a sua mãe não conseguiu dar atenção pra você, o seu chefe é um... Ai, eu não queria falar, porque eu não posso falar essa palavra aqui, né? Mas seu chefe é um carrasco que te fez mal, as pessoas te passaram a perna. Sim, tudo isso é verdade, tudo isso pode ter sim acontecido na sua vida, mas a decisão de aonde eu vou conectar o meu coração. O meu coração, ele sente as dores do meu corpo, da minha vida, da minha alma, e ele sente a minha essência. E eu decido onde eu vou conectar o meu coração. É eu que decido. E se eu tentar excluir as dores, eu não consigo. Quando eu tento excluir as dores, eu me conecto automaticamente a elas. Pode anotar isso aí, tá? Quando eu tento excluir as dores, as necessidades da minha alma, as feiuras, as ranhuras da minha personalidade, eu me ligo a elas, eu me conecto a elas. Por quê, gente? Porque só o amor é capaz de te movimentar, de te fazer movimentar. Se você tá olhando, eu não posso ser rejeitado. Então eu tenho que fazer o máximo perfeito possível para não ser rejeitado, para eu não errar. Se você tá olhando para isso, você tá conectado com a dor da rejeição. Agora você fala assim, tudo bem, com humildade, integridade, tudo bem. Eu preciso de fazer live, eu não sei fazer ainda, mas eu topo aprender. Eu topo me dispor a fazer para eu aprender. Como eu vou aprender a andar de bicicleta, como eu vou aprender na faculdade. Quem já fez faculdade aí? Eu estudo 5 anos, tem uma sobrinha que tá fazendo medicina, uma afilhada, tá fazendo medicina. Tá no 4º ou 5º ano de medicina. Cara, ela vai chegar no hospital e vai saber já tudo que ela tem que saber? Não. Ela vai aprender na prática e vai usar tudo aquilo que ela aprendeu para ir integrando a teoria com a prática. Entende? Então, não tem como. Precisa de ter humildade. Humildade para reconhecer, sim. Eu sou uma médica. Sim, mas eu tenho um monte de coisa para aprender. Sou uma médica que acabou de se formar. Entende? Tô falando aqui do médico, mas é o professor, é o terapeuta, é tudo. É tudo. E a gente quer pular essa etapa. A gente quer assim, eu vou ser milionário, né? Hoje tá muito na moda isso. Faça isso e você vai ficar milionário. Você não aprendeu a servir ainda. Ninguém fica milionário com leveza sem aprender a servir. Não fica. Você pode ficar milionário, mas vai ser com muito peso, vai ser com muita dor. Vai ser usando um repertório que você já tem no seu sistema, né? Que vai te ajudar. Às vezes a força de resiliência, de bravura da sua alma, mas vai ser com muito peso. O caminho para ficar milionário, se é isso que está na sua vida aí, com leveza, é aprender a servir, é aprender a brotar a sua essência. E se você não sabe fazer isso ainda, gente, deixa um pouquinho o milionário e começa a pensar um pouquinho no pequeno aqui, ó. No aprender a servir no dia a dia, no aprender a colocar, a deixar a sua semente, né, a sua criança brotar no mundo, com o comando do adulto e com a gestão do sábio. Ó, então vamos lá. Tudo isso aconteceu na sua vida e realmente aconteceu mesmo. Fulano brigou, fulano maltratou, o marido traiu, tudo isso aconteceu, ok. Sim, realmente é injusto, mas vamos pensar por outro ângulo. Veja, a vida te deu tudo, um corpo, uma família, dons, talentos, história, o ar está todo o tempo te nutrindo, a terra te apoiando e preenchendo de recursos, a água te dando vida, o sol te iluminando, seus mentores e guias te acompanhando com amor e sabedoria, você é dotada de inteligência existencial, de uma centelha de vida, mas você só consegue enxergar que precisa ser diferente, que não está bom, que falta, que o mundo não te reconhece, que a vida foi injusta com você e que ela te deve. Enquanto a distração for maior do que o servir, do que o desejo de retribuir para a vida, do que a disponibilidade de aprender, de render, de ofertar, continuará criando desvalor, desamor, injustiça e correrias. O foco precisa ser na luz, na conexão com a sua verdade, com a espiritualidade de amor e luz, e sua ação aqui precisa ser de bravura, de decisão, de compromisso com a sua missão. Entende? Então,
dar passos alinhados. Vamos ver aqui, a Lu falou aqui, deixa eu ver aqui. Quando escuto, me conecto. Uau, verdade. Ai, legal, Lu, não vi mais. Show, admiro a tua energia. Eu sou assim. Ai, que lindo isso, alquimizar dores no movimento de serviço. Aí, isso mesmo, Lu. Quem não tem permissão para errar, não tem permissão para viver. Isso aí, tá? Então, permissão para errar é humildade, tá? Permissão para errar é humildade. É a energia da humildade. E a energia da humildade é que vai me integrar à minha essência. A força de integração e de sabedoria tá na humildade, tá no centro, tá? Sabedoria, integridade, presença, tudo tá no centro de sabedoria. Aquela força, aquele raio, né, da chama trina aqui, aquele raio amarelo, que é muito raio dos mestres e dos professores. A força de sabedoria. Aqui a gente tem Mestre Kuthumi, que é um grande representante do servir, Francisco de Assis, né? Um grande representante da energia do servir. É do raio amarelo, esse raio de sabedoria. Então, sem integridade, sem humildade, eu não posso viver a minha essência, porque eu estou desconectado dela. O amor vai me conectar com a minha essência, o amor vai fazer essa cola, sabe? E quem vai dar essa força de sabedoria para me render e confiar nela é a energia da humildade, da integridade. E vai me dar esse lugar de, sim, eu sou uma representante da vida, eu sei me comunicar, eu tenho aqui essas e essas e essas habilidades, eu reconheço isso. Só que eu preciso de colocá-las a serviço, eu preciso de desenvolvê-las, eu preciso de ampliar, expandir isso. Então eu preciso de ofertar, me entregar. Aprender a confiar. Nesse lugar, a vida vai me presenteando com muitas sincronicidades, com muitos milagres, com muitas confirmações. É muito lindo, assim, o quanto de confirmações e de milagres eu vivo no meu dia a dia. Porque todos os dias eu fortaleço essa conexão com a vida. Eu fortaleço essa conexão com a minha essência. Todos os dias eu pego essa fofolete aqui, ela tá no meu altar hoje. Então todos os dias, várias vezes por dia, eu vou dando validação para ela ser no mundo, porque ela representa no mundo a força da vida que está em mim. Por isso que sem a criança ferida ninguém faz nada. E os problemas com pai e mãe são problemas na relação com a vida, no todo, no maior, no mais expandido. São problemas na minha relação com a vida. Então eu preciso aprender a confiar na vida, a me entregar para a vida. E dar o passinho, né, gente? Dar o passinho. O poder do passinho. Nossa, que maravilhoso. Ok, eu entendi que eu sou uma comunicadora, que eu vim aqui ajudar as pessoas, né, e a mim mesma a me reconectar com a minha essência. Então, qual é o passinho que eu posso dar hoje nessa direção? Eu não preciso de me reconectar com a minha essência do dia para a noite. Eu não tenho maturidade emocional, espiritual, energética, física para conseguir essa integração. Isso iria me derreter aqui. O que eu posso fazer? Dar o passo nessa direção, deixar o rio fluir, Então, qual é o passo que eu vou dar nessa direção? Comigo mesma, né? Vou me arrumar de manhã, vou fazer atividade física. Eu acabei de trocar meu horário lá no meu trabalho porque eu preciso de colocar atividade física na minha vida. Eu estava super certinha com a atividade física, mas aí eu não consegui mais manter o horário porque eu estava trabalhando, não consegui mais fazer de manhã. E aí desregrou tudo. Voltei para o horário antigo, porque eu sei que isso é amor próprio, isso é manifestação de um autocuidado comigo mesma. Nas minhas relações, eu preciso de aprender onde eu estou trocando, né? O que eu estou dando nas relações, o que eu estou recebendo. Preciso de aprender a administrar conflitos, preciso de aprender a agir com mais sabedoria, preciso de aprender a identificar onde estão as relações mais kármicas, onde estão as relações mais dármicas, como eu vou me abrindo no meu servir, preciso de aprender a ofertar aquilo que eu tenho. Gente, ofertar aquilo que você tem em parceria com a sua essência é milagre para tudo. Começa a melhorar suas relações, porque começa a melhorar a relação com você mesmo. Então, você quer melhorar suas relações? Comece a melhorar essa relação com você mesma e dá espaço para a vida passar por você. Dá espaço para a vida acontecer. Dá espaço para expressar aquilo que você tem. Então, isso é muito milagroso, né? E se conectar com esse lugar. Então, passinhos, poder do passinho, poder do pequeno passo. Foi começando e enfrentando essas dores, iluminando essas dores, que hoje eu já tenho uma média de 300 vídeos lá no meu Instagram. Todos contribuição. Foi começando a gravar lives de meditação. Eu lembro no começo, quando eu comecei a gravar meditação, nas minhas lives no início não tinham meditação. Só que meditação é uma coisa muito forte da minha expressão.
E eu não conseguia, porque eu achava que as pessoas iam achar ruim, eu achava que não ia ter ninguém pra fazer, eu achava que eu ia ficar meio patética, um monte de questões, assim. E quando eu comecei a fazer, eu lembro que eu tinha muitas questões, mas eu entendi que eu precisava de fazer. Gente, eu continuei. E parei de me importar com quantas pessoas tinham assistindo. Foi muita dor. Foi muita questão ali sendo trabalhada, porque eu sabia que não era sobre as pessoas que estavam assistindo, era sobre o meu canal que estava se desenvolvendo e sobre as pessoas que chegavam. Então tá aqui a Lu, tá aqui a Eliane, tá aqui a Elana. Então eu preciso de servir essas pessoas, preciso de entregar para elas algo que, né? Mas não era nem sobre as pessoas, era aqui você pode olhar para um lugar mais pessoal, era sobre mim mesma. E eu comecei a fazer as meditações. Essa semana eu fui convidada para fazer um curso de meditação dentro da universidade, para conduzir um projeto de extensão de meditação e para participar de um projeto em outras instituições públicas para ofertar oficinas de meditação. Olha para você ver. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse começado aqui a expressar isso jamais poderia ter acontecido. Não tinha como, porque ninguém ia saber que eu conduzia meditações, que eu poderia conduzir meditações. Ninguém sabia disso. Eu não sabia. Eu não sabia onde eu podia chegar. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Até eu começar, né? Primeiro foi o processo de autoconhecimento. Eu entendi isso durante a análise existencial. Sempre falo, mudou a minha vida. Quando eu entendi, foi o negócio de começar a praticar, de começar a dar o passinho. Então eu tô aqui há mais ou menos 3 anos, né? Tem 2 anos mais ou menos que eu conduzo meditações. Eu comecei em 2023, no final de 2023, a conduzir meditações. E nesses 2 anos, eu cresci muito e agora eu comecei a ser convidada por pessoas fora para fazer meditação. Não é? Para conduzir práticas de meditação. Que fantástico, é isso aí, que fantástico, que legal, parabéns. É isso, gente. Isso não acontece só comigo, né? Uma pessoa que canta, a gente tem aqui, a Elana conhece, né? Uma amiga que canta aqui. Ela começa a colocar a música dela e aí se ela focar nesse lugar, ninguém gosta da minha música, ninguém gosta da minha música. Cara, mas eu gosto da minha música, eu valido a minha música, ela é a minha música, ela veio através de mim e eu começo a dar força, dar valor pra ela, começo a cantar ela. As pessoas começam a reconhecer, daqui a pouco ela começa a ser convidada para fazer show. Ou não, porque talvez isso não tá no teu caminho existencial. Aí a gente precisa de soltar os formatos, sabe? A questão da criança não tem garantia. Então você vai fazer, por quê? Porque aquilo faz parte da manifestação da sua essência. Você vai fazendo e a vida vai te contando onde aquilo vai chegar. A vida vai te dando, né? O rio vai correndo. Todos correm em direção ao mar. Todo o rio corre em direção ao mar. Então, é certo que você vai chegar no mar no final. E o mar vai te puxando. Então, é você se entregando para esse lugar. E, gente, esse lugar dá muita alegria. Esse lugar dá muitas bênçãos. Esse lugar dá muita força. Muitos milagres acontecem nesse lugar. Então, dê um passinho hoje. Tenha coragem de se conectar mais com quem você é. De assumir mais. E assuma as dores também, sabe por quê? Porque elas fazem parte do caminho. São as pedras que estão ali. Deixa elas existirem, tá tudo bem, tá tudo bem. Olhe com mais naturalidade para as dores, para as questões, para as limitações da sua personalidade, da sua mente. Não é da sua essência, a sua essência é perfeitíssima. Tá pronta aqui, repleta de alegria, de virtudes. O que eu vou fazer para me conectar mais com ela e expressar mais ela? E aí deixando as dores serem iluminadas. As dores fazem parte do percurso. Por quê? Eu gosto de dizer que a gente tem um pedágio aqui, né? A gente vai alquimizando dores no caminho. Então, dê o passinho. O que você pode dar? O que você pode fazer para dar o passinho que você precisa de dar hoje? Fazer essa live aqui, para mim, é um passo, né? Atender as pessoas, responder meu WhatsApp, postar no Instagram, tudo são passos que eu determinei na minha vida como expressão da minha essência. Então, ali no meu Instagram só tem expressão da minha essência. Não tem nenhuma coisa ali de propaganda, de nada assim diferente. Ali são só posts de manifestação de coisas que vêm através de mim, de coisas que eu acredito, de coisas que eu vejo como verdade, de tudo ali, de sabedoria existencial que vai vindo através do meu canal. Aqui nas lives também, né? São expressões, os textos que eu compartilho também. E aí eu vou, que nem uma mangueira, eu vou deixando aquilo cair. Mas qual o passo que você precisa dar hoje? Se no início alguém dissesse pra mim assim, Lívia, você vai ter um Instagram com 300 vídeos em 2025. Você vai estar conduzindo meditações na UNB. Você vai estar ensinando professores a meditar. Eu ia falar assim, o quê? Tá doida? Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho... Nossa, imagina, eu não tenho condição de fazer um negócio desse.
ia me borrar de medo. E o que a vida falou pra mim? Comece a comunicar, só isso. Comece a entregar seus textos. Comece a sentar e canalizar todas as vezes que você sente. Foi isso que a vida falou pra mim, isso que eu comecei a fazer. Entende? Então, eu só preciso de enxergar, ó, quando a gente tá numa noite escura, eu só preciso de ligar o farol e enxergar o farol, só alcança ali 20 metros, né? 1 metro, 20 metros, quantos metros alcança ali? O farol só alcança uma parte ali. Eu só preciso de andar essa parte. Quando eu chego lá, o farol já ilumina mais pra frente. Então, eu só preciso de ter a humildade de caminhar sem saber aonde vai dar exatamente. Porque eu confio que tem uma luz que vai sempre me guiar. E eu faço questão de me conectar com ela todos os dias. Para eu conseguir me sentir mais fortalecida, de ouvir ela em todos os espaços, de criar intimidade com ela. Porque eu sei que ela é maior do que eu sei que o mar tá me puxando e que eu vou chegar lá. Então eu passo a olhar pro mar e falar, tô entregue, mar, pode me puxar. Eu vou dar o passinho de hoje. Simples assim, né? Sim, tudo começa com... Show de autoconhecimento, gratidão. Gostaria de saber da análise existencial. Depois eu te explico, Lu. Manda mensagem pra mim, eu te explico, tá? Tem um site também lá com todas as informações. Sim, tudo começa com nós, com o nosso reconhecimento, com a nossa alegria. Ah, com o nosso amor. Uma frase, Lívia, muito obrigada por compartilhar a sabedoria. Um excelente dia pra vocês. Obrigada, Elana. Tem uma frase muito... Tem uma coisa também pra gente começar a meditação, que é muito legal, que veio também durante, assim, eu fui entendendo, né, esses conceitos. E a palavra reconhecimento, ela tá muito conectada com a palavra humildade. Ela é uma tradução da palavra humildade. Você só entrega aquilo que você reconhece. E reconhecer é uma humildade. É um lugar de humildade. Então eu reconheço que eu tenho essa questão, essa dor, essa trava, esse medo, essa personagem, mas eu reconheço que eu tenho também esse antídoto aqui, né? Qual que é o meu antídoto? É aquilo que eu consigo ofertar, é aquilo que eu sou, é aquilo que é a expressão da minha alma. Então, quando eu reconheço, ok, eu tenho a capacidade de comunicar e de trazer sabedorias da minha essência, mas eu tenho aqui na minha personalidade muitos medos e questões. Então, eu começo a reconhecer as duas coisas e me coloco a comando da vida. Eu sei que a vida é maior, a luz é maior que a dor. Então, se eu me conecto com a luz, eu vou iluminando a dor. É assim o caminho existencial de sabedoria. Reconhecer é um passo para ofertar. A gente não oferta o que a gente não reconhece, tá? A análise existencial ela te ajuda muito a você reconhecer quem você é, o que você faz, o que você tem de dom, de talento, o que você tem de força de vida, o que você tem de dores na sua alma, o que a sua alma pulsa. Ela vai te reconectando com a força da tua essência e vai te ajudando a ligar os pontos, a entender como a sua essência vai se manifestando no dia a dia, como você, onde aquilo aparece, ela traduz na matéria. Eu acho isso muito legal, porque senão fica um negócio muito etérico, né? Muito distante, assim, da gente mesmo. Amados, fez sentido aí pra vocês, tá? Então, vamos lá. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui. Eu não sei se eu falei tudo, mas ficou alguma coisa. Ai, ai. Depois eu faço um resuminho lá pra vocês. Agora a gente vai trazer um pouquinho na meditação. Ó, o caminhão de lixo tá passando ali, vou deixar ele passar, a gente começa a meditação. Eu vou trazer um pouquinho desses passos, tá bom? O amor que vai te conectar a tudo, inclusive as suas partes feias, que vai unir a sua essência, vai abrir espaço no seu coração para você sentir a sua essência. Vai te dar compaixão para você iluminar as dores que precisam ser iluminadas e integrando elas. Esse é um ponto. A humildade, que vai te fazer reconhecer a sua essência e se entregar para ela. E aprender a confiar nela. Aprender a nutrir essa relação de confiança. E o poder que vai fazer você agir. Então a sua decisão, a sua vontade, a sua determinação de seguir essa voz do coração alinhado à essência. E diminuindo a voz, a confiança ou a entrega às dores da sua alma. Então o poder ele vai te fazer dar o passo. E dando o passo, eu vou iluminando, eu vou alquimizando, eu vou abrindo lugar para a oferta.
E aí eu vou ofertando, e aí eu vou distribuindo bênçãos no mundo. Eu vou distribuindo amor na expressão que eu sou. Eu vou distribuindo esperança, alegria, transformações, soluções, iluminações, bondade, prosperidade. Tudo isso eu preciso de agir para manifestar isso no mundo. Tá bom? Então a gente vai agora, deixa eu colocar aqui, pra gente conectar isso. A força da conexão dentro, ela é o primeiro passo para materializar. Tem um poder que é o poder, uma lei da vida que é do mentalismo. Primeiro eu tenho que trazer dentro, eu tenho que sentir dentro de mim, abrir esse canal dentro para eu conseguindo e manifestar fora. Então eu tenho que ir diminuindo, né, e aquele lugar assim, né, de criancinha encolhidinha aqui, se protegendo da vida, e me conectando com essa criança que pode se expressar, que pode vir ao mundo. É permitido para ela vir ao mundo. Então a gente vai mudando essa matriz dentro para que ela comece a acontecer fora. A meditação sempre esteve presente na minha vida em todos os meus passos. No começo eu fazia muita técnica de EFT, EFT, Ho'oponopono, eu fazia muita técnica, decretos. Até eu chegar numa meditação em silêncio, eu demorei um pouco, não foi direto assim. Mas ela sempre teve presente esse lugar de conexão, de transmutação, de abrindo essas camadas do inconsciente, essas dores internas, para elas saírem para fora. É como se fossem tirando pedras do rio, sabe? Para ele conseguir fluir. Então esse lugar, ele é um lugar muito incrível. E à medida que eu fui tirando aquelas pedras mais grossas, aí eu comecei a ter contato com mais essência, com mais amor, com mais verdade dentro. É um caminho muito bonito e, assim, não é da noite pro dia, mas é um caminho de transformação e de cura muito potente na nossa vida. Ó, finalmente o caminhão saiu. Esse caminhão aqui, ele atrapalha as minhas lives. Até agora não tinha aparecido, né? Apareceu hoje. Então vamos lá, gente. A gente vai trazer agora esse lugar, tá? Respira fundo. Alinha tua coluna. Deixa sua coluna reta. Coloca seus pés no chão. Isso. Deixa os seus pés firmes no chão. Sua coluna ereta, começa a respirar, sentindo a respiração, sentindo o ar entrar nas suas narinas e alimentar o teu corpo. E eu quero que você agora traga uma consciência da nutrição que esse ar traz para o teu corpo. À medida que você respira, você ativa os batimentos cardíacos, você ativa todo o seu sistema circulatório. À medida que você respira, você permite esse elemento entrar e conectar todas as alquimias celulares para a sua vida acontecer. Isso. Então agora você vai respirar percebendo a vida acontecendo dentro de você, percebendo essas bênçãos. Isso. À medida que você respira, você sente a vida fora se conectando com a vida dentro. Isso. E você sente o seu coração se expandindo. Sente o seu coração agradecendo o ar que vai chegando. Como se você estivesse bebendo água num dia, num momento de muita sede.
Uau! Você pode sentir a bênção de respirar agora. E agradecer a disponibilidade desse elemento que está o tempo todo disponível na natureza para você, a todo instante. Você não precisa de pedir, basta respirar. Isso. E como você é abençoado, abençoada, porque você pode respirar. À medida que você respira, vai deixando essa sensação de prazer, de bênção, de gratidão tomar conta do teu corpo. Você é o tempo todo nutrido. E agora você toma consciência disso, você reconhece. E vai sentindo o seu coração se expandir, a sua musculatura relaxar, recebendo esse ar, recebendo essa vida que ativa a vida em você. Isso. E vai sentindo como um encontro da vida fora com a vida dentro de você. Um encontro entre o ar e as suas células, entre o ar e o seu coração. Um encontro divino que acontece a todo instante na sua vida. E você vai agora reconhecendo, tomando consciência desse milagre. E vai percebendo as suas células sendo ativadas, seu coração batendo, todos os seus órgãos funcionando. E se tem algum órgão deficiente, mas com alguma questão nesse momento, você vai trazer essa energia para esse órgão. Vai sentindo ele todo dourado, reenergizado por essa força de vida. Isso, vai soltando e deixando ele respirar também. Vai reconhecendo a força da vida em você. Como é potente essa vida. Isso, e essa energia vai trazendo bênçãos para o teu corpo, milagres. Sente o teu corpo se expandindo. E todas as suas células se tornando douradas. Essa energia é capaz de ativar o seu DNA de luz. E agora você pode reconhecer a força da vida que existe dentro de você. E essa vida vai ativando as suas células, vai acordando partes mais profundas em você. Vai acordando o seu DNA divino. Isso. Você vai vendo toda a sua corrente sanguínea se tornando dourada. Um rio de luz dourado vai correndo dentro do teu corpo. Isso. E você agora pode reconhecer o fluxo da vida dentro de você. Isso. Vai expandindo essa sensação. Seu corpo vai se expandindo em dourado, em luz dourada. E você vai percebendo um grande tubo de luz que desce do alto com uma energia dourada como aquela que corre nas suas veias,
nas suas artérias, que pulsa no seu coração e que entra no teu corpo através do ar. Isso. Quando você respira, o ar vem repleto de energia dourada, energia prânica, energia vital. E todo o teu corpo é um tilintar de estrelas douradas. Essa água dourada corre no teu corpo e esse tubo de luz no alto da tua cabeça penetra todo o teu corpo, atravessa todo o seu ser, entrando lá no seu coronário, no topo da tua cabeça, fluindo em toda a tua face, ativando a sua glândula pineal, a sua glândula hipófise, a sua glândula tireoide, ativando todo o equilíbrio energético do teu corpo. Todos os seus hormônios vão respondendo a essa energia de sabedoria e de puro amor. E esse fluxo de vida vai se integrando dentro e fora. E esse rio de luz que corre no topo da tua cabeça vai descendo pela tua garganta e pelo teu coração, fortalecendo esse rio de luz dentro do teu corpo e se conectando ao ar que paira em todas as direções. Vai descendo esse dourado, atingindo o seu abdômen e todos os seus órgãos respiratórios, digestivos, descendo até o aparelho reprodutor feminino, masculino, descendo e ativando tudo numa energia dourada. Seu corpo começa a sorrir e a se abrir para essa energia de puro fluxo de amor. Isso. E ela vai entrando e percorrendo o teu corpo como um rio que desce em todas as direções. Isso. Vai descendo pelas suas pernas. Isso. Atravessando toda a sua corrente sanguínea, chegando até os seus pés e transbordando na terra. A terra vai ficando completamente dourada. Isso. E você é um grande canal entre céu e terra. Os canais de luz da terra, as suas raízes, vão se preenchendo desse dourado e se conectando até um rio de luz lá no centro da terra. Um circuito de luz se forma, subindo e descendo no teu corpo. Isso. E todo o teu corpo pulsa numa energia dourada de puro amor, sabedoria e vida. E essa energia vem carregada de uma inteligência existencial que te revela o fluxo do teu rio. Simplesmente vai correndo e vai te levando para onde você é mais vida. E você pode confiar completamente nessa energia, nesse abastecimento, nesse fluxo e nesse amor. E tudo o que precisa de cura vai sendo curado, vai sendo aberto, vai sendo integrado. E você pode relaxar nesse fluxo e nessa confiança, entendendo que você é nutrido de vida a todo tempo, que existe uma inteligência que faz o teu rio se movimentar em direção ao mar. E seu coração relaxa. Respira fundo.
Você vai relaxando nessa energia. Sentindo tudo fluindo e tudo se reconectando. E neste momento de confiança e de entrega, você vai sentindo, vai se abrindo no seu cenário mental, na sua percepção. O seu próximo passo, para onde a vida quer que você caminhe. E vai deixando a vida te contar. E muito bom, se entregando e fortalecendo a percepção de que tudo o que você precisa saber te é revelado, de que a vida te nutre a todo momento e que você está sempre pronto, sempre pronta para o próximo passo. Tudo, absolutamente tudo está bem como está. E você pode simplesmente caminhar, se entregando ao fluxo da vida, que é maior do que você, e decidindo hoje, aqui e agora, tomar o passo necessário para o fluxo do teu rio. Isso, vai se vendo, dando os passos, fluindo e ampliando essa sensação de confiança, de entrega e também de bravura, de decisão. Eu estou pronto, eu estou pronta para agir em conformidade com a vida em mim. Eu me permito sentir a alegria, o amor, a coragem, a vitalidade. E me permito também aprender o que eu preciso aprender, curar o que eu preciso curar, limpar o que eu preciso de limpar hoje, confiante na sabedoria da vida e entregue ao fluxo do teu amor. Eu estou pronto, eu estou pronta. Tudo está bem. Isso, respira fundo. Ampliando essa conexão, expandindo essa sensação em todo o seu sistema. Expandindo, 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 criando um grande círculo de luz dourada ao redor do teu corpo, que vai atraindo toda a sabedoria, toda a força e potência da vida, ampliando essa sensação de sabedoria, de poder, de inteligência. Isso, sentindo esse campo, fortalecendo e nutrindo ele ao longo de todo o dia. A cada respirar, você sabe que a vida te nutre. A cada respirar, você sabe que a vida toma conta de você. A cada respirar, você tem a consciência de que é vida aqui e que tudo está bem como está. A cada respirar, você é capaz de soltar-se mais e mais para a vida e fluir na direção do amor em você. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Isso, respirando fundo. Muito bem, integrando esses códigos, essa energia, essas percepções. Isso, no seu tempo, com esse corpo de luz ativado, você pode ir voltando devagarinho, sentindo essa expansão no teu corpo. Se quiser, você pode escrever coisas que vierem.
de parar uns minutinhos para escrever. E decidir viver a vida em parceria com esse amor. E se cair, levanta, faz parte. Tá tudo bem. Excelente dia pra vocês, meus amores. Gratidão. A live vai ficar gravada aqui, no YouTube também, daqui a pouco eu coloco lá. E eu vou separar o áudio da meditação para vocês. Eu vou deixar lá no meu grupo, Conexão com Amor, tá bom? O link do grupo tá lá no WhatsApp. Vocês podem entrar no grupo lá. Aí eu deixo lá só o áudio da meditação pra vocês, ó. Top demais, né? Maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Gratidão. Gratidão.